paz do Senhor, que bom estarmos aqui novamente para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A nossa classe é a Juniores, estamos estudando o tempo dos juízes. E na lição passada citamos alguns deles, o tempo de servidão, o tempo de paz, os libertadores ou juízes que Deus levantava entre o povo. E esses juízes não são aqueles juízes que são magistrados, no caso, né, atualmente, trabalham no Tribunal de Justiça, no fórum, com aquela roupa preta, toga, com aquele martelinho. Esses juízes aqui eram homens levantados por Deus, escolhidos por Deus, que aconselhavam as pessoas. Eles faziam esse tipo de serviço. Eram líderes que exerciam um papel espiritual, político e militar. Ajudava a conciliar também os problemas do povo, mais ou menos, né? Dessa forma que eles faziam, mas escolhidos por Deus, usados por Deus. E nós vamos ver hoje o primeiro deles. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Agradeço o seu carinho, suas orações também, sua presença, sua companhia, por ter se inscrito, seu joinha. Que Deus abençoe e recompense a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, uma vez mais te louvamos e te agradecemos, Pai. O nosso coração está grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito para conosco, por tudo que há de fazer. Bendito seja o Teu nome. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome. Deus, eu te peço, em favor das nossas vidas, como professores, como instrutores das crianças, Pai, educadores, venha nos dar graça, venha nos usar, Pai, venha nos encher de unção, para com ousadia levar a Tua palavra aos pequenos que ali estarão nas nossas classes, e te pedimos também cura, Senhor, cura física, cura espiritual. Entra, Pai, com providência nesses corações feridos, tristes, magoados, desanimados, pensando em parar. Mas o Senhor é médico dos médicos, o Senhor é fiel, Pai, e nós repreendemos agora toda enfermidade, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, Senhor, obrigado. Louvamos ao Senhor por mais esta aula, lição de número 3 já. E nós estaremos falando de Otiniel e os Mesopotâmios. Olha só, quem seria Otiniel? Vamos perguntar para as nossas crianças. Um juiz, um líder, um libertador. E eu fiz aqui um resuminho do que eu achei sobre a vida de Otiniel e trouxe aqui, porque nós vemos na lição passada a apresentação de alguns dos juízes que vão ser falados nesse trimestre e de como o povo já esquecera do pacto, da aliança com Deus. Aqui na nossa lição fala, olha, o povo se esqueceu das leis, do mandamento, e começou a praticar maldade e, infelizmente, até adorar a deuses estranhos. Por que fizeram isso? Deixaram povos estranhos habitar entre eles. Fizeram pacto com eles, dizendo, se vocês nos servir, pode continuar morando aqui. Tiveram temor de alguns desses povos que eram, talvez eles acharam que fossem mais fortes do que eles, desobedecendo a ordem de Deus, para pôr os inimigos em retirada e possuir a terra de Canaã. Mas acaba-se que eles agora têm pessoas estranhas no meio deles, acabam-se que filhos deles se casam com filhas dos inimigos, dos estranhos, e assim vice-versa, e começa a misturar a cultura, a religião,
deuses. Era um povo que eles eram o quê? Adoravam a vários deuses, eram politeístas, ou seja, adoravam mais de um Deus. Aqui cita Astarote, Balaíns, e assim o povo de Deus estava numa situação crítica, num momento triste para Israel. Um momento de estar tomando posse, já tomou de várias partes e tomando de mais partes de Canaã. E acontece isso. Mas nós vamos ver que Deus é fiel. Quando eles clamam, nós vemos aqui, ó, Otiniel. Quem era ele, crianças? Quem era ele, professores? Otiniel, filho de Kenaz. Kenaz era irmão de Calebe. Sabe aquele Calebe lá, juntamente com Josué, foram espiar a terra prometida, trouxeram um relatório positivo, a terra mana leite e mel, a terra é boa, olha os cachos de uva grande que trouxemos. Então, Otiniel, um moço que seguiu o exemplo do seu tio Calebe, de seu pai, se tornou, Deus levanta ele como um libertador. Primeiro juiz de Israel, Otiniel, cheio do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. Nós vemos que são alguns versículos, lê com seus alunos, professor, da leitura básica, do texto básico, Juízes 3, do 9 ao 11. Olha aqui. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. Deus levanta, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. Glória a Deus! Que Deus maravilhoso é este nosso! Os mesopotâmios eram um povo que estava dominando Israel, estava oprimindo Israel, estava fazendo de Israel quase que escravo deles. E o sofrimento estava sendo grande. Isso num período de 8 anos. Mas os israelitas lembram-se dos seus antepassados, lembram do que Deus tinha feito para eles. Aquela história, aquela contada de pai para filho, neto, bisneto e de geração em geração. E aí eles vão clamar ao Senhor. Olha só, quando há clamor, quando há o pedido. Pedido de quê? Aleluia! Houve aqui esse pedido, essa oração, esse clamor, essa petição. Houve um grito de socorro. Socorro, Deus, socorro. Olha só, o povo estava clamando e clamaram os filhos de Israel. Sempre apago a luz, né? Ao Senhor, eles clamam e eles reconhecem a sua desobediência, o seu pecado, o seu afastamento do Deus vivo, do Deus de Israel, ao ponto de estarem adorando deuses ídolos que nada podiam fazer por eles. E agora eles se voltam em oração, em clamor, em grito, em pedido. Isso eu trago, professores, somente visuais. Você tem aí, use a sua criatividade. Olha aqui o sofrimento do povo, na própria nossa revista tem também, ou no álbum de visual que acompanha a revista. O povo sendo afligido, sendo oprimido, tempos difíceis para eles. Mas aqui abaixo nós vemos eles começando a clamar a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que ouve. O seu ouvido não está tapado, nem as suas mãos encolhidas, mas Ele está pronto a nos ouvir, assim como vemos essa garotinha clamando ao Senhor, orando.
um pedido de socorro, de lágrima, de clamor. Eles clamaram por esse socorro divino, pois queriam ser libertos do inimigo que os humilhava, oprimia. E Deus, que é sempre fiel, apesar da nossa infidelidade, das nossas falhas e pecado, Ele respondeu, oh glória, e escolheu um juiz para libertar o povo. E Deus levanta. Eu trago o visual só para melhorar um pouco aí, as crianças prenderem a atenção deles, mas você pode usar o visual que você tiver. Eu estou usando esse aqui hoje como o Otiniel. Deus levanta esse moço, Deus desperta ele. Deus quer te levantar, professor, como um juiz, como um libertador para essa geração, para esse povo. Deus quer levantar os seus aluninhos, nossos alunos. São crianças, são pequenos, 9, 10 anos, uns menos, outros mais em algumas classes, mas Ele não olha a idade. Deus escolhe, Deus usa quem Ele quer, Deus capacita, é o menor, é o pequeno, Ele quer usar para libertar, para levar uma palavra de esperança para um mundo perdido. E Otiniel levanta com graça de Deus. Ele foi aqui, ó, cheio do Espírito Santo, foi o que eu li. Otiniel livrou Israel das mãos do rei da Mesopotâmia. Livra o povo. Moço corajoso, moço destemido, moço que tinha confiança no Senhor Deus, poderoso dos exércitos. E aí a sua mão prevaleceu contra os inimigos. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus estava com Otiniel. E Otiniel, temos mais aqui características dele. Casado com Axa, olha só. Ele casou com a filha do rei não de um homem importante, por conta dele ter, vamos se dizer, vencido uma guerra, uma batalha. Esse foi o prêmio que ele recebe. Casou com Axa e foram felizes e serviu ao Senhor e dedicou. Nós vemos aqui as características dele, como que Deus usa esse moço, dizendo aqui, ó, que em uma batalha, Otiniel, ele captura ali aquela cidade, ele vence, localizada no sul de Judá, na extremidade de Neguebe. Como recompensa por sua vitória, ele recebeu a filha desse homem importante, era Caleb. Caleb, Axa, filha de Caleb, se casa com Otiniel, um moço corajoso. E em continuação aqui, nós vemos que ele era da tribo de Judá, Otiniel, levantado e escolhido por Deus. E Otiniel, usado, cheio da presença do Espírito Santo, põe os inimigos em retirada e trouxe paz para Israel. E julgou a Israel e foi líder político, líder militar de Israel, líder abençoado em cima dessa nação ali, líder espiritual, levando o povo a servir a Deus em espírito e em verdade, a se dedicarem a esse Deus dos seus pais, a esse Deus que fez aliança com eles, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E aí nós vemos aqui dizendo, olha só, então a terra sossegou 40 anos e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Depois dos 40 anos de paz, houve em Israel, porque houve arrependimento, porque houve clamor. Vocês lembram daquele ciclo que acontecia em Israel? Era aquilo. Houve pecado, desobediência,
mas houve o que? Arrependimento, houve clamor, houve petição, houve pedido de socorro. Deus, me ajuda, me ouve, me perdoa. Ah, coração quebrantado, coração que pede ao Senhor, que se arrepende, o Senhor jamais rejeita. E então o Senhor ouve o clamor daquele povo. Olha os outros visuais que temos na revista. Esse povo vencendo essa guerra com o povo da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa a terra entre rios, porque a Mesopotâmia ficava entre o rio Tigre e Eufrates. É isso, né? Me ajuda aí, professores. Era onde ficava a Mesopotâmia. E aí nós vemos, é isso mesmo, terra entre rios, rio Tigre, rio Eufrates, que tinha uma religião politeísta, mas agora esse povo se levanta aqui, ó, vencendo, alegre, destemido, levando a vitória nas suas mãos. Porque, diga aos seus alunos, quando há arrependimento, quando há sinceridade no coração, o Senhor ouve, socorre, transforma, liberta, redime, restaura e faz o povo vitorioso. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós podemos clamar, nós podemos orar ao Senhor e pedir o perdão e pedir o renovo. Aleluia! Que Ele nos ouve, Ele não nos abandona, mas Ele dá providência. Ele veio com a solução, levantando Otiniel, se tornando o primeiro juiz de Israel. A terra descansa, paz durante 40 anos para aquele povo. É isso que Deus tem para nós. É a paz que excede todo entendimento. E Deus é fiel. Aqui tem também o Memorizando, que diz assim: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Oh, glória! Salmo 50, versículo 15. E nós vemos aqui a dinâmica que tem aqui, você pode fazer com seus alunos. E o Memorizando, você pode estar fazendo aí um quebra-cabeça com eles, ou escreve na lousa e vai apagando e eles irem memorizando. E usando sempre o que Deus tem colocado no seu coração, na sua vida, e dizer que Deus ouve o clamor. Ressalta isso para eles, dos seus servos, e os livra. Ah, é socorro bem presente na hora da angústia. Quando nós clamamos, pedimos, Ele é fiel e justo. Queridos professores, quero mandar aqui o meu carinho, o meu abraço, o meu alô para todos os professores que estão aí conosco. Que Deus te use grandemente nesta aula uma vez mais. Nós estaremos estudando aí mais juízes para frente. Esse é o primeiro, esse usado, levantado todos por Deus, libertadores. Aleluia! E Deus quer levantar alunos nossos. Diga isso para eles. Deus quer usar. Basta eles abrirem o coraçãozinho, desejarem, buscarem, assim como professores de todo esse Brasil que estão aqui conosco, até fora deles, tios e tias. E vamos mandar aí nosso abraço para tia Cleusa Fernandes, é aqui de Franca, viu, pessoal? Edileuza Maria, Vânia Melo, Samira Franca, também do Aeroporto 2, Aline, também de Franca, do Aeroporto 3, Thaís e Juninho, que são da congregação do Jardim Palma, aqui de Franca. A gente se sente muito honrado com a presença de vocês. Também temos aqui a Deusni Araújo, que a criança, nossa garotinha, a Mel Yasmin, está aí ligada conosco. Aquele abraço da tia Lau. Pastor Wanderson Oliveira,
é o nosso pastor aqui em Franca, na congregação do Jardim do Hermínio. E ele tem o seu devocional, tem o canal aí no YouTube. Todas as manhãs você acompanha aí, vai fazendo o seu café e junto com ele, orando. Aleluia. Vou deixar aqui na descrição, você segue lá, tá bom? Alexandra Valença, Débora Lima, Leonor Maria Azevedo, Cândida Alvarenga, Gessili Neres, Cleusa Ferreira, Lili Yasmin, Selma Duarte Brito da Silva, Isabel Freitas, Natália Silva, Edjane Campelo, Jaqueline Maria, Alcione Lima, Miriam Pereira, Ciene Ramos, Fátima Rodrigues, Santa Luzia, a Natália Paula, Ronaldo Piacese, meu esposo, Irene Gonçalves, Débora de Itaberá, São Paulo. E temos aí também a Isabel Freitas, Ivaneide Basilino, lá de Brasília, olha que bênção. Ivaneide Basílio, de Brasília, olha que interessante. Madalena Moreira, de Esperantina, Tocantins. Erileude Maracanaú, desculpa, Ceará. Madalena Moreira Teles e Lourdes Gonçalves, Paulina Borges e Tamires Dourado. Que você tenha uma excelente aula. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser.